meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana, esse final de semana, né? Não tivemos jogos nesse final de semana por conta do pedido dos clubes da Série A, dos 3 clubes da Série A, né? O Inter, o Grêmio e o Juventude fizeram um pedido junto à CBF, junto de outros clubes, é verdade, para que essa rodada e também do próximo final de semana fosse adiada. A gente não teve esses jogos e eu passei esse final de semana me organizando, projetando uma semana um pouco mais tranquila, questão ali de postagem, etc. Então eu acabei trazendo um pouco esse vídeo, voltei aqui, então vamos voltar à nossa programação normal, vamos ter esse vídeo nessa segunda-feira. Sexta-feira eu trago o vídeo da rodada da Copa do Brasil, e aí na segunda-feira infelizmente eu penso no outro tema para a gente conversar, talvez questão do adiamento, questão de projeção para a última rodada da Libertadores e Copa Sul-Americana, mas isso obviamente vai ficar para a última rodada, para segunda-feira, né, para a gente conversar aí sobre isso, mas na segunda-feira ou na sexta-feira mesmo falo para vocês o tema do vídeo do início da semana que vem. Mas, meus queridos, vamos conversar então sobre a Libertadores e a Copa Sul-Americana, né, que tiveram suas penúltimas rodadas acontecendo. É verdade, mais uma vez vou repetir, que Inter e Grêmio não estão jogando, né, suas rodadas estão sendo adiadas, assim como as rodadas agora do meio de semana da Copa do Brasil, se eu não me engano, e também na próxima rodada da Libertadores, na próxima semana. Isso vai, né, impactar o sorteio que estava previsto já na outra semana, né, mas isso eu acho que é irrelevante, uma vez que as oitavas de final vão ser jogadas só em agosto, né, bem depois da Copa América. Então isso não vai impactar tanto assim a questão de datas. Eu acho que o sorteio pode acontecer aí em julho ou até mesmo no finalzinho de junho. Mas é isso, meus queridos. Vamos conversar então sobre a rodada de terça-feira, né? Quase uma semana aí depois dos jogos. Vamos conversar sobre... Perdão, deixa eu chegar aqui no post certinho, sobre Peñarol e Atlético Mineiro, né? O jogo aconteceu lá no Uruguai e foi a primeira derrota do Galo, né, nessa Libertadores. O time acabou sendo derrotado fora de casa por 2-0. Lucas Hernandes e Max Silveira fizeram os gols do Peñarol num jogo muito ruim do Galo, né? Foi um jogo bem abaixo mesmo do Atlético Mineiro. Não esperava que o time fosse desempenhar tão mal assim no Uruguai, mas foi realmente um jogo abaixo. Hulk muito, muito desconectado do jogo, sofrendo muito com faltas, é verdade, mas é uma característica do futebol uruguaio e dos times uruguaios que a gente já está cansado de ver no futebol sul-americano, né? Criou um pouco, chutou menos ainda, né? Só um chute certo no gol o tempo todo, os 90 minutos, só acertou uma finalização no gol, é muito pouco, né? E foi a primeira derrota do Galo também sobre o comando do Milito, né? Do Gabriel Milito, ali, técnico do Galo, dos mineiros, em um jogo que tomou um nó tático dos uruguaios, né? Isso a gente vale destacar aqui que o Atlético realmente foi muito dominado pelos uruguaios nesse jogo, né? O Atlético não se complica tanto na sua classificação, óbvio que se tratando de pontuação geral, né? O Atlético acabou perdendo o posto, né, de melhor campanha geral na fase de grupos da Libertadores. Mas isso é um detalhe até que bobo, né? Porque a gente sabe que o Atlético vai classificar nesse grupo, né? Tem 12 pontos, o Rosário Central não classifica, não elimina mais, né? Então o Atlético está classificado para a próxima fase, vai depender mesmo de se vai ficar na primeira ou na segunda colocação. Acredito que vai ficar realmente na primeira colocação, visto que na última rodada enfrenta o Caracas, e no primeiro jogo do grupo, né, o Atlético goleou e sambou, fez um belo jogo no jogo de ida lá na Venezuela, tem tudo para fazer mais uma excelente partida, já que o Caracas tem um saldo negativo de -12, sofreu 15 gols já nesses 5 jogos, a média de 3 gols por partida sofrida, né? Então a expectativa aí do Atlético fazer uma excelente goleada e carimbar nessa primeira colocação que eu acho até esperada do Atlético nesse jogo. Também na terça-feira tivemos o jogo entre Corinthians e Argentinos Júniors, né? Uma goleada do Corinthians por 4-0. Perdão, deixa eu confirmar aqui os gols. Yuri Alberto 2 vezes, Wesley e Fausto Vera, né? Uma lei do ex aí, uma lei do ex doída para os argentinos, né? Que o Fausto Vera foi pro Corinthians e ainda tá devendo, né? O Corinthians está devendo dinheiro pro clube argentino. E aí o cara foi lá e faz o 4º gol para sacramentar essa goleada. Um grande jogo do Corinthians, né? O Corinthians dominou do começo ao fim do jogo, realmente foi um jogo avassalador do Corinthians. Perdão, do começo não. O começo deu mais Argentinos Júnior, o time argentino foi mais perigoso, criou mais, estava com mais vontade no jogo, entrou mais ligado, mas aí o Corinthians foi se encontrando e explorando muito bem os espaços do argentinos, tá?
o time argentino não estava jogando bem defensivamente e o Corinthians conseguiu explorar essa falha defensiva do time. É aquilo, né? O Corinthians tem tudo para classificar, né? Manter conseguir a primeira colocação. Vai depender realmente do último jogo quando enfrenta o Racing, né? O time uruguaio que está ali na frente, é líder com 11 pontos. O Corinthians está na segunda colocação com 10, mas é um time ali que eu acho que pode apresentar um pouquinho de perigo para o Corinthians em casa. Talvez buscando um pouco um empate, né? Vai depender realmente de como o Corinthians vai chegar para esse jogo. Tem um jogo agora meio de semana contra o América do Rio Grande do Norte, né? Venceu o primeiro jogo por 2-1, é favorito, não deve tomar susto do América jogando em Itaquera. E aí semana que vem tem de novo o jogo contra o Racing. Acho que o Corinthians é favorito, deve permanecer, deve conquistar a primeira colocação geral do grupo, jogando o Racing para repescagem e ele jogando, né, já a próxima fase, as oitavas de final. Lembrando que quem vai para a repescagem, o segundo colocado, pega os terceiros colocados da Libertadores. Então, para o Corinthians seria um pouco interessante manter a primeira colocação do grupo, que foge ali de alguns grupos, de alguns times um pouco mais cascudos que podem vir da Libertadores. Na Sul-Americana, na quarta-feira, né, encerrada ali a rodada de terça-feira, na quarta, a gente teve o jogo entre Atlético Paranaense e Danúbio do Uruguai. O Danúbio venceu o Atlético por 2-1, num jogo surpreendente, eu acho, né? A gente não esperava o Atlético perdendo na fase de grupos da Sul-Americana, mas isso acontece, não atrapalha em nada a campanha do Furacão, né? O time é líder do seu grupo, com uma certa folga, né? Tem 2 pontinhos aí na colocação geral contra o Sportivo Amélia, mas na última rodada, né, recebe o Deportivo Raio Zuliano, né, e tem tudo para vencer, tem tudo para golear, fazer mais uma bela goleada, já que o time tem menos, se eu falei do Caracas que tem menos 15, o Raio Zuliano tem menos 17, sofreu 18 gols, marcou apenas um golzinho nessa Copa Sul-Americana e não pontuou, né, não conseguiu nenhum mísero empate. O Caracas sim conseguiu um empate contra o Rosário Central, e aqui o Raio Valecano, o Raio Zuliano, na verdade, não conseguiu nenhum pontinho nesse mérito de conquistar um ponto. Vai enfrentar o Furacão em casa, né? Na Arena da Baixada, na Liga Arena, perdão, e tem tudo para conseguir essa classificação como líder geral. Seria um pouco surpreendente o Atlético ficar fora, tá? Na minha opinião. Mas, aliás, ela tem uma ressalva, né? O Sportivo Ameliano vai enfrentar a equipe do Danúbio e ambas as equipes estão brigando pela essa segunda colocação. Óbvio que o Deportivo Esportivo briga pela primeira, né? Se vencer, consegue atingir os 13 pontos e passar o Furacão. Mas o Danúbio também está brigando pela segunda vaga, então vai ser um jogo um pouco ali bem disputado, né? E fora que o seu Atlético conquistar um empate, já permanece na primeira colocação geral do seu grupo e vai para a segunda vai para as oitavas de final muito tranquilo. Inácio Pintos, Sebastião Fernandes e Inácio Pintos, Sebastião Fernandes fizeram os gols do Danúbio e Diório fez ali o seu golzinho de honra pro Furacão, bem no finalzinho do jogo, nos acréscimos, não dando chance pro Furacão conseguir reagir no jogo. O Cuiabá também empatou na Sul-Americana por 1-1 contra o Deportivo Garcilaso do Peru, e eu achava que o Cuiabá ia conseguir assim conquistar a primeira colocação geral. Isso não aconteceu, mas avança na segunda colocação, né? Vai disputar a repescagem. Acho um bom saldo pro Dourado, né? Que no ano passado, ou no ano retrasado, não vou me recordar, não conseguiu nem passar para a próxima fase, né? Nem passar para a repescagem. Nesse ano consegue. Óbvio que tinha um time tradicionalíssimo, né? Como rival no grupo, inclusive é o time que o Cuiabá vai encerrar a sua participação na fase de grupos, já, né? Projetando a repescagem, que era o Lanús, na Argentina, né? O Cuiabá vai visitar o Lanús na última rodada. Ficou nesse 1-1 bem xoxo. Eu acho que o Cuiabá poderia ter vencido o jogo, mas começou muito mal, desligado no jogo. Mas, enfim, classifica, mérito do Dourado, né? Mesmo não jogando tão bem, vacilando demais no primeiro tempo, muitos vacilos, inclusive no gol do Eruches, foi um grande vacilo defensivo do Dourado. Consegue arrancar esse empate. Eu acho que a derrota seria bem agravante, né? Porque você iria para a última rodada com chance do próprio Deportivo Garcilaso classificar, e aí o Fernando Sobral conseguiu empatar na reta final, dando esse 1-1. Cara, eu vou reforçar, acho que o Daverson deveria ser reaproveitado nesse time do Cuiabá. Foi o grande salvador do ano passado, e estão fazendo uma baita de uma sacanagem com o atacante do Dourado. Apesar das formas, né, extra-campo dele, é um baita de um atacante que, pro nível do Cuiabá, ter o Pita e ter o Daverson à disposição, cara, eu acho que é uma excelente escolha do que você deixar esse atacante fora do seu clube.
Boca Juniors e Fortaleza. Claro, que prazer ter o Fortaleza nos dando alegrias, né, nos dando muito orgulho, não só na Copa Sul-Americana, mas também no Campeonato Brasileiro, né, representando muito bem o Nordeste, que tem grandes clubes, como o próprio Bahia, o Vitória esse ano, o Sport na Série B, mas o Fortaleza está escrevendo uma história tão bacana, cara, desde quando disputou a Série C do Campeonato Brasileiro, foi subindo, foi conquistando merecidamente o seu espaço no cenário nacional e agora vai conquistando também o seu espaço no cenário internacional, enfim, no seu cenário latino aqui na América do Sul, conquistando inclusive um empate histórico contra o Boca Juniors, né? A equipe perdia até os 90 minutos do segundo tempo, até os 45 minutos do segundo tempo, né, para o Boca Juniors na Argentina, jogando não tão bem. Eu senti que o Fortaleza criava boas chances no contra-ataque, mas não conseguia aproveitar, não conseguia desenvolver essas chances. Ao contrário do Boca Juniors, que tinha um ímpeto físico muito forte nesse jogo, né, característica do Boca jogando na Bombonera, e aí foi empurrando o Fortaleza para trás, até que saiu o gol do Cavani no comecinho do segundo tempo. No final do segundo tempo, né, quase que nos acréscimos, o Kevin Andrade aproveitou uma boa trama ofensiva do Fortaleza e conseguiu fazer o gol de empate. O empate não classifica o Fortaleza, classifica assim, em primeiro lugar, né, não vai classificar o Fortaleza em primeiro lugar, óbvio que o Fortaleza consegue a classificação, vai classificar tanto como o primeiro como o segundo, vai depender do jogo do Boca Juniors, mas, cara, você tendo a possibilidade de vencer na última rodada jogando em casa, e aí você classifica como campanha geral e jogando o Boca Juniors para repescagem, eu acho que isso é muito importante. E vale ressaltar o que eu falei no último vídeo, quando o Fortaleza recebeu o Boca no Castelão e conseguiu golear. Quando pega o Boca, cara, certifique-se de que ele será eliminado, certifique-se que você não vai ceder pontos importantes para essa equipe, porque ela vai te punir lá no futuro. E o Boca é essa equipe, né, que sofre na zona de classificação, na fase de grupos, e quando chega, né, na zona no mata-mata, acaba vencendo, acaba conseguindo classificar e dá muito trabalho para as equipes no futuro. Mas fica essa ressalva aí, né, da gente poder acompanhar o Fortaleza nessa campanha histórica na Sul-Americana, né, que vinha fazendo uma campanha histórica, teve esses dois tropeços, né, essa derrota contra o Nacional Potosí na altitude e esse empate na Bombonera, mas é óbvio que isso eu acho muito irrelevante pra gente. Óbvio que assim, se o Fortaleza acabar sendo derrotado na última rodada, né, por mais de 6 gols, o Nacional Potosí ganhar por mais de 3 gols, por mais de 9 gols, né, que teria que tirar a cota de -3 e somar mais 6. Enfim, são muitas variáveis, né? E na última rodada, se eu não me engano, o Fortaleza recebe o Sportivo Trindade, né? Que é o time que é o último colocado, que não tem mais chance nenhuma de classificação, e o Boca recebe ou visita, eu acho que visita o Nacional Potosí na altitude. Então, assim, a gente pode ter o Boca, inclusive, eliminado da Sul-Americana, né? Se o Nacional vencer, vai a 10, tira o Boca Juniors na zona de classificação, e o Fortaleza classifica tranquilamente para a próxima fase. Mas é, sim, um time aí pra gente ficar de olho, bem de muitos altos e baixos, é verdade também, mas a gente tem que valorizar o time quando o time começa a entregar resultados, como é o caso do Flamengo, né? O Flamengo muito criticado aqui nesse canal por não apresentar muito bem o seu futebol, mas dando resultados, eu estava falando isso, né? O Flamengo é uma equipe que vai representar resultados e nem sempre vai golear. Goleou contra o Bolívar, né? Jogando no Maracanã, a equipe goleou e jogou muito bem contra os bolivianos, né? 4-0 no placar, desde o primeiro tempo, desde o começo do primeiro tempo, do primeiro minuto, fazendo gols, sendo ofensivo, tendo bastante criatividade, envolvendo o adversário. Gostei muito do jogo do Flamengo. Fica esse destaque meu, cara. Vocês aí que ficam falando que eu falo só mal do Flamengo, não falo, olha aí, o Flamengo jogou muito bem, tenho bastante expectativa com esse time, mas não depende só dele, né? A gente tem sempre que colocar um mas no final, porque vai depender de uma combinação ali de resultados, óbvio, mas assim, depende. Se o Flamengo vencer, obviamente, a coisa fica mais fácil, né? O Flamengo, esqueça que eu falei um verdadeiro absurdo, já que na última rodada o Flamengo recebe óbvio que se perder para o Milionários aí complica realmente a situação, porque Bolívar e Palestino ficam no empate, mas o Flamengo recebendo no Maracanã, acho muito difícil tropeçar. Líder geral, acho que o Flamengo consegue, mas precisa realmente do Bolívar perder para o Palestino, inclusive o Bolívar podendo ainda se complicar na classificação caso perca para o Palestino.
Mas é um detalhe, né? Algo que pode acontecer na última rodada, mas eu acho que é mais provável a gente ver o Flamengo avançando para a próxima fase do que não avançando, né? Muito difícil. A probabilidade ficou bem pequena da gente acompanhar o Flamengo eliminado da Libertadores. Isso mérito totais do Flamengo, né? Que poderia ter pipocado pro Bolívar jogando no Maracanã, mas conseguiu jogar bem e fazer esse placar. Gerson, Ayrton Lucas, Everton, Cebolinha e Pedro fizeram os gols do Mengão contra o Bolívar nessa quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras também recebeu a equipe do Independente Del Valle jogando em casa, né, no Allianz Parque, e venceu por 2-1. Cara, um excelente primeiro tempo do Palmeiras. Dominou, criou, envolveu, movimentação muito bacana entre Endrick e Estevão. E aí no segundo tempo não sei o que aconteceu. O Palmeiras caiu muito de qualidade, de produtividade, e o Independente foi crescendo, foi envolvendo a equipe do Palmeiras. Richard Rios fez um golaço de fora da área de falta, um belo gol mesmo do meio-campista palmeirense, e Gustavo Gomes fez o gol de pênalti do Verdão no primeiro tempo, nos acréscimos. Um pênalti muito bem marcado também, com uma mão na bola ali. Lautaro Dias fez um golaço também a favor do Independente Del Valle, e foi isso, de gols. Mas fica esse destaque com o Palmeiras que começou a dever na temporada, né? O 5-0 contra o Liverpool no Uruguai, o 5-0 contra a Ponte Preta foram, acho que, picos de um Palmeiras que dificilmente vai manter essa regularidade tão alta como está sendo. É difícil a gente falar, até usar algum exemplo de algum time que está mantendo regularidade alta, mas a gente não consegue ter isso, né? A gente está vendo muitos times passando por uma instabilidade muito grande, e eu acho que isso vai se agravar ainda mais durante a Copa América, né? Porque a gente vai perder muitos jogadores aí para a seleção. Não sei como que vai ser com o sediamento dos jogos, né? Também tem essa questão para a gente levar em conta. Mas o Palmeiras está devendo demais na temporada atual, né? Até o momento. Como eu falei, Richard Rios, Gustavo Gomes fizeram os gols do Verdão e Lautaro Dias descontou para o Independente Del Valle. O Palmeiras classifica, né, para a próxima fase, não tem ninguém que tire o Palmeiras da liderança, com 13 pontos. Por enquanto, a melhor campanha geral. Vai jogar o último jogo, se não me engano, com 13 pontos também tem o River Plate. E também tem mais ninguém, né? Não, tem o Tadieres, né, no grupo do São Paulo, mas na última rodada o São Paulo recebe o Tadieres também, é favorito a vencer. Mas é isso, né? São essas três equipes aí que brigam pela liderança geral até o momento. Pode chegar na última rodada, as três perder, o Atlético ganhar e ficar com 15 e fechar a melhor campanha geral. Mas isso vai depender, obviamente, da última rodada da fase de grupos. Quinta-feira, último dia de rodada, Fluminense recebendo o Cerro Porteño no Maracanã, vencendo por 2-1, mas também não convencendo. Longe disso. O Fluminense sai na frente com o Marcelo, toma o gol de empate do Wilder Vieira aos 19, e aí só foi fazer o 2-1 com o Ganso na reta final do jogo. Cara, o Fluminense está levando muitos sustos nos seus jogos, né? Se a gente for lembrar de Corinthians, jogos de Libertadores contra o Colo-Colo, jogo agora contra o Cerro Porteño, o time está pronto para cair, para o trabalho do Diniz cair. Né? A gente espera uma boa estreia do Thiago Silva, né, zagueiro do Fluminense. Eu acho que isso talvez dê uma estabilidade maior para esse time, que, como eu falei, toma muitos sustos, é muito instável, muito irregular, não consegue manter o seu ritmo de jogo o tempo todo. Isso leva em conta a idade dos jogadores, que é uma média um pouco mais avançada mesmo, e o sumiço dos jovens, né? A gente não consegue ver mais o John Kennedy jogando com esse time, não consegue ver mais esses jovens aparecendo aí no jogo, mas também leva em conta o momento, leva em diversos fatores que agravam um pouco mais essa questão do Flusão aí nessa temporada. Mas o que o Fluminense está devendo, assim como eu falei, Palmeiras, Flamengo, Atlético, Inter, Grêmio, está devendo nessa temporada. O Botafogo venceu fora de casa o Universitário, também conseguiu a classificação para a próxima fase. Deixa eu ver se o Fluminense conseguiu classificação, eu não lembro, mas eu acho que sim. Conseguiu classificação geral e também é líder do seu grupo, vai fechar na primeira colocação, ninguém tira o Flu dessa primeira colocação. Tem 11 pontos, o segundo tem 5 e também o Cerro tem 5, vão brigar os dois na última rodada. Botafogo venceu e avançou para a próxima fase, né? Vai jogar ali na última rodada contra o Júnior na Colômbia, na Barranquilla, na Colômbia, pela liderança geral. Acho que o Botafogo não deve conseguir, né? O Júnior é uma boa equipe jogando dentro de casa, mas, cara, fica esse mérito do Botafogo, né? Conseguiu essa classificação aí adiantada para a próxima fase. Não esperava, eu achava que o Botafogo ia sofrer um pouco mais, até coloquei o Botafogo como um dos times favoritos a ser eliminado nessa Libertadores, mas surpreendeu, fez uma excelente campanha depois das 2 derrotas em casa, e conseguiu essa vitória muito importante contra a Universitário no Peru,
Gol do Jefinho no finzinho do jogo, sobre sofrer, sobre conduzir o jogo, né, sobre se segurar muito bem. E apesar de ter criado pouco, foi mortal nas chances que teve ao longo do jogo. Gostei demais do jogo do Jefinho, tá? Foi muito bem. Jogo ruim! Olha só, não só de jogos bons vivem a Libertadores Sul-Americana. São Paulo 0, Barcelona também 0. Que jogo horroroso que eu assisti na quinta-feira. Foi muito fraco, foi muito sonolento, cara. O São Paulo, eu não consigo entender. Às vezes o São Paulo tem um jogo espetacular, como foi o jogo contra o próprio Barcelona no Equador, e outros jogos horríveis, né? Jogos, criativamente falando, muito fracos, que sofre demais, que tem muita dificuldade com a bola no pé. Consegue, classificou, né, para a próxima fase, né? O São Paulo consegue essa classificação adiantadíssima para a próxima fase, porque, cara, o São Paulo é segundo colocado no grupo e tem 7 pontos de diferença para o terceiro, que é o Barcelona de Guayaquil. Se tivesse perdido, né? Mesmo assim, ia estar com 9, o Barcelona com 3, com 6, não, com 5 na verdade, fazendo conta agora ao vivo com vocês, perdão, mas ia estar com 5 pontos, não ia avançar, o São Paulo está classificado desde o jogo contra o Cobresal. Um grupo muito fraco para o São Paulo, a gente não consegue ter parâmetros desse time, né? O São Paulo no Brasileirão tá bem, mas também não conseguimos ter parâmetro até agora. Vamos ver como que vai ser, cara, a continuação da temporada, Libertadores, sorteios, o time vai conseguir a primeira colocação do seu grupo geral. Acho difícil, o Tajeres é um time muito complicado, é um time que consegue se defender muito bem, e o São Paulo tem muita dificuldade contra esses times, né? O Barcelona se defendeu um pouquinho, não quis ser derrotado nesse jogo, e o São Paulo encontrou muita dificuldade, não conseguiu criar praticamente nada no jogo, e o São Paulo precisa ser mais brigador para fugir dessa segunda colocação, não só pelo momento de jogar o segundo jogo fora de casa, mas também de pegar equipes menos complicadinhas, né? River Plate, como a gente está falando, talvez o Flamengo, o Bolívar. Então o São Paulo precisa realmente tentar essa classificação em primeiro lugar do seu grupo. Pela Sul-Americana, olha, eu falei aqui, vocês não me deram moral, que o Cruzeiro só dependia dele mesmo para classificar para a próxima fase. Vocês dizem, então, mas o Cruzeiro não está jogando nada. Eu falei, meus amigos, tem 2 jogos do Cruzeiro no retorno, né? Dentro de casa. Eu acho muito difícil o Cruzeiro perder esses 2 jogos em casa. E até então, se a gente fosse analisar que eram 2 jogos fora, um dentro, o Cruzeiro fez uma excelente primeira fase, né, num grupo muito complicadinho, para um time que está jogando de novo um campeonato internacional, passou por uma baita reformulação do Ronaldo, está passando por um momento de emenda de SAF, fez um bom campeonato mineiro com a melhor campanha geral, enfim, N fatores. E o Cruzeiro conseguiu essa vitória contra o União La Calera jogando em casa, por 1-0 com o gol do Matheus Pereira no comecinho do jogo, em casa que eu falo, na Independência, né? Porque me enganaram, pensei que ia jogar no Mineirão, não jogaram. E avançou para a próxima fase. Agora depende só dele, né, de vencer na última rodada a equipe da Universidade Católica, vencendo, consegue a classificação geral como líder, né, e não vai para a repescagem, como eu falei, não joga contra os terceiros colocados da Libertadores. Mas consegue vencer, criou demais, merecia ter feito mais gols no jogo, mas faltou pontaria, e eu acho que isso é o grande problema real do Cruzeiro. O time cria, o time consegue criar jogadas, mas não consegue converter, né? O time tem encontrado muita dificuldade de converter suas chances em gol. Como eu falei, chuta, finaliza, cria, mas não consegue o gol, que, né, vamos convenhamos, né? A gente já conhece futebol há muito tempo, só que o gol é um pouquinho importante, né? Você não consegue vencer se você não conseguir marcar um gol, né, meu? Então é isso, eu acho que o Cruzeiro conseguiu fazer uma boa Sul-Americana por fase de grupos. Acho que se avançar na segunda colocação e dependendo do sorteio, pode até pensar numa oitava de final. Mas é um time, cara, ainda em formulação, né? É um time que ainda vai crescer, é um time que ainda vai render bons frutos ao longo dos anos, né? É um processo e o torcedor do Cruzeiro precisa um pouquinho de calma com esse processo do Cruzeiro. Sportivo Luquenho e Red Bull Bragantino fecharam a rodada, né, dessa semana de Copa Sul-Americana e Libertadores. O Bragantino, deixa eu ver aquela situação do Bragantino. O Bragantino consegue classificar também, vai brigar até o último minuto contra o Racing, né, que é a equipe que está à frente ali do grupo, né, é o líder do grupo pelo saldo de gols, né, e o Bragantino precisa tirar uma diferença mínima aí de 7 gols nessa questão, mas assim, eu acho muito difícil. O Bragantino não tem uma defesa sólida para conseguir fazer isso. Depois da perda do Léo Ortiz para o Flamengo, o time vem encontrando muita dificuldade de encontrar uma defesa sólida que não tome gols. Nesse jogo, inclusive,
enfrentando a equipe do Sportivo Luquinha, que já está eliminada há muito tempo, assim, desde a primeira rodada, brincadeira, mas há muito tempo, o time encontrou dificuldade, saiu perdendo, tomou 2-1, e aí no segundo tempo conseguiu a virada. Marcelo Ferreira e Lequizamon fizeram os gols do Sportivo Luquenho, né, no time paraguaio. Elinho 2 vezes e Lincoln fizeram os gols do Massa Bruta, que deram essa vitória importante para o time de Bragança Paulista ficar nessa cola, como eu falei, contra o Racing da Argentina. Vai ser uma briga interessante, mas, cara, vamos aos números aqui comigo. O Racing sofreu 3 gols em 5 jogos. Vai ter o 6º jogo, né? Pode sofrer mais gols, mas eu acho muito difícil. Já o Bragantino marcou 8 gols contra 11 do Racing, né? Pouca diferença. Se fosse só isso, a diferença é pouca, né? Poderia brigar com essa diferença mínima ali de gols marcados. 3 gols, pô, o Bragantino consegue fazer, convenhamos. Só que sofreu 7, né? O saldo de gol do Bragantino é 1 contra 8 do Racing. Então o time vai precisar jogar bem, vai precisar envolver o adversário e vai precisar, obviamente, ter uma defesa sólida nesse jogo contra o Coquimbo Unido, né? O time aí em terceiro colocado está eliminado, como eu falei, né? Os dois estão classificados, mas vão brigar entre eles pela liderança geral do grupo. Mas é isso, meus queridos. Eu acho que realmente Inter e Grêmio, né? O Inter está no grupo C da Copa Sul-Americana, precisa de uma vitória simples. Isso é uma vitória simples para classificar, né? O Grêmio está com o Delfim, que é o segundo colocado, tem 5 pontos. Nenhuma das outras equipes conseguiu abrir vantagem na liderança. Inclusive, se o Inter vencer os 3 jogos, né, ele vai ter 9 pontos de vantagem, ele vira líder do seu grupo e quase que líder geral na Sul-Americana. Já o Grêmio, vamos ver, o grupo do Grêmio já está numa situaçãozinha um pouquinho complicada. Né? O Grêmio está a 2 pontos do Huachipato, né, que é o segundo colocado. O Estudiantes tem 4 pontos, o líder é o The Strongest com 10, e o Grêmio tem 3 joguinhos aí, né, chega a 12 pontos, no máximo tem 3 pontinhos, é o último do grupo. Então, esses times estão um pouquinho de dificuldade, mas eu acho que tem futebol, tem qualidade para reverter esse resultado, mas vai depender, obviamente, do último jogo, como eu falei. Não sei como vai ser a última rodada, né, se o The Strongest recebe o Huachipato, né, e aí facilita a vida do Grêmio. Mas é isso, meus queridos. Obrigado por ficarem até aqui nesse vídeo longo, né, 27 minutos, quase meia hora me escutando. Mas é isso. Forte abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.